Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos gravar aqui nessa videoaula uma explicação rápida da obra Ideologia Alemã, do Marx e do Engels. Vou destacar os pontos principais do texto para vocês terem como base, né, para as nossas aulas síncronas e para as dúvidas. Afinal, é um texto de 1846. Em alguns momentos pode ter alguma dificuldade na leitura. Então, essa minha aula é mais assim, destacar pontos importantes do texto que a gente vai abordar na aula síncrona. Destaco que o meu texto é composto pelo Ideologia Alemã, publicado pela Martins Fontes em 2001, né, gente? Mas também a coleção Grandes Cientistas Sociais, Marx e Engels, organizada pelo Florestan Fernandes, 89, que está na bibliografia de vocês. Então, eu tenho duas versões aqui da Ideologia Alemã e vou apontar alguns destaques, né? Então, por isso que eu já falo que em alguns momentos o meu texto vai estar um pouquinho diferente, mas eu vou localizando aonde essa fala está no texto de vocês, que é o da Martins Fontes, de 2001, enquanto eu estou com esse da Ática, né? É uma coleção organizada pelo Florestan Fernandes, Marx e Engels, coleção Grandes Cientistas Sociais, publicado pela Ática em 89, que tem na nossa biblioteca e está na nossa bibliografia. Qual é a grande diferença do texto de vocês? Ele tem essa introdução, o nascimento do materialismo histórico, feito pelo Jacob Gorender, né? O Jacob Gorender é um historiador marxista brasileiro, muito importante, e a gente percebe bem isso. Você vai ver na fala dele a influência gramsciana no Gorender, que é uma coisa que eu vou destacar. Eu passei para vocês o texto de comentarista da Marli Viana, né, que está dentro dos historiadores clássicos da história, do Parada, né? Eu destaquei o capítulo da Marli Viana, que eu gosto mais do que esse do Gorender. Mas esse do Gorender, para a leitura do Ideologia Alemã, é bem bom. É bem bom. Ele basicamente fala tudo que tem de importante no livro antes de você ler o livro. Então é muito importante saber que a Ideologia Alemã foi escrito pelo Marx e pelo Engels em 46, para eles colocarem a ideia deles no lugar. Tanto que não foi publicado, ele só foi publicado em 1933, já pela União Soviética. Então, é um texto que ficou, como o Marx e o Engels dizem, ficou na gaveta, né, exposto à crítica dos ratos, durante quase 100 anos. Mas ele é importante porque ele é o momento em que eles fazem a primeira definição do que é o materialismo histórico e dialético. Por isso que a introdução do Gorender se chama O Nascimento do Materialismo Histórico. Bom, primeira coisa, o Gorender já inicia essa introduçãozinha dele, fazendo a crítica ao Althusser. Nós vamos ver o Althusser quando nós estivermos vendo o Thompson. Nós vamos ver que o Thompson e a nova esquerda inglesa se constroem em oposição ao marxismo estruturalista francês, proveniente do Louis Althusser. E ele, então, o Gorender, se filia a essa crítica, apontando que o marxismo, na versão estruturalista do Althusser, tira a teoria, o materialismo histórico e dialético da história. Né, da história efetiva, como o Marx chama, né, essa história, né, que os homens fazem, né, produzindo a sua sobrevivência. Bom, primeiro momento do texto, o primeiro momento da fala do Gorender, ele já vai apontar, então, que o mais importante é fazer a crítica ao modelo hegeliano, né, a ideologia alemã é o modelo hegeliano, onde a dialética estava no plano das ideias. Né, no plano das ideias. Marx vai inverter, vai botar o Hegel de ponta cabeça, né, fazendo então a dialética se dar no mundo material e não no mundo das ideias. Mais ainda, como o texto do Gorender aponta, ele vai trazer todos os debates de economia política clássica, né, do Adam Smith, do Ricardo, e fazer a crítica e incorporar nessa nova teoria da história, né, como eu vou dizer para vocês nessa aula, a primeira teoria da história total, e uma teoria da história científica. Total, porque dava conta de ver todas as dimensões da vida, né? A infraestrutura, ela é social e econômica e condiciona a superestrutura, que é o mental, o ideológico, religioso, político, jurídico, né? Cultural.
Então, ele dá conta nesse modelo de base e superestrutura de todas as dimensões da vida humana. É o primeiro modelo de história-ciência, porque ele trabalha a partir de conceitos, quer dizer, o material empírico vai ser interpretado a partir de conceitos científicos, né, que facilitam a sua utilização para diferentes realidades empíricas, né? A gente vai ver os conceitos marxistas, você aplica sobre esse material empírico, esse momento histórico que você quer analisar, e aí consegue fazer uma crítica. E é também uma filosofia da história, como a gente já falou nas outras aulas, porque a história está indo para algum lugar, ela tem um sentido, ela tem uma teleologia, ou seja, ela tem um sentido pré-estabelecido, que é dialeticamente, né, rumar até o comunismo. E é uma história escatológica, né, uma laica, mas escatológica. Você tem um fim último. O fim último é a sociedade comunista, né, o fim da exploração do homem sobre o homem. Bom, ele vai apontar aqui os primeiros textos do Marx, ainda na Gazeta Renana, né, ele vai falar aqui do roubo de lenha, né, como a coleta de lenha vira roubo, né, e como nesses primeiros textos o Marx já vai fazendo essa crítica à propriedade privada, como a propriedade privada é cruel, né, porque tira da maior parte da população as condições de produzir com o seu trabalho a sua sobrevivência. Nesse mesmo tempo em que o Marx está em Colônia, na Gazeta Renana, o Engels já está escrevendo a condição da classe trabalhadora na Inglaterra, né, e trabalhando com esses valores advindos da economia política de tradição inglesa. Ele vai fazer, o Gorender também já vai apontar qual é a crítica que eles fazem ao Feuerbach, né? Ao Feuerbach, que era então um primeiro materialista, mas que era um materialista que mantinha essa ideia abstrata do ser humano, né? Não percebia que o ser humano se constrói materialmente na construção da sua sobrevivência. A gente vai falar mais disso com o próprio Marx. Né, o Feuerbach já tenta fazer uma crítica ao Hegel, mas não suplanta a abstração ao construir esse ser humano fora da história. Né? Bom, na parte do processo de transição, ele vai apontar como, então, o Marx tem de separar ali a parte que tem o jovem Marx, né? Quais são as obras do jovem Marx, a crítica da filosofia hegeliana, do direito público, a questão judaica, introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel e os manuscritos econômicos filosóficos de 44, né? Esse aí é basicamente as obras do jovem Marx. Vai falar um pouquinho da trajetória. É interessante, se vocês verem ali na página 15, em números romanos, que o Jacob Gorender diz que Marx e Engels são intelectuais orgânicos. O que são intelectuais orgânicos? São intelectuais que fazem parte de uma classe social, né, que organizam a visão de mundo dessa classe social. No caso do Marx e do Engels, então, são intelectuais orgânicos da classe proletária, organizando essa visão de mundo com a intenção de produzir um consenso. Tudo isso é a visão gramsciana, né, do materialismo histórico e dialético, que nós veremos nas próximas aulas, depois do Marx. Só para vocês verem como a interpretação gramsciana dos textos do Marx, né, o marxismo gramsciano, é importante na historiografia brasileira, que é a quem o Jacob Gorender recorre para analisar o próprio Marx e Engels. Não se preocupe que esses conceitos gramscianos a gente vai retomar um por um. Então, ele resume aqui, ainda na página 15, né, ele fala um pouco da questão judaica. A vida do Marx a gente vai repassar mais pela Marliviana, não quero me deter muito nisso aqui, mas ele vai repassar até que vai construir, então, essa ideia do materialismo histórico dialético, onde vai ter um progresso dialético, um sentido, uma teleologia da história rumo ao comunismo, vai ter uma escatologia, né, ou seja, um fim último. Que mais que eu quero destacar aqui? Bom, já falei que é uma visão nova, já falei então que é uma teoria da história total, que vê todas as dimensões. Ela vai fazer uma releitura, né, da construção da sobrevivência dos seres humanos.
ele vai explicar como a obra é composta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E vai trazer o conceito de ideologia, né? O conceito de ideologia. Então, a ideia de que a ideologia é uma falsa consciência, né? Ela é uma ilusão sobre a realidade. Quer dizer, a classe dominante constrói uma visão de mundo, que é a sua visão de mundo, na sua prática, constrói a sua visão de mundo. Então, a nossa prática material gera a nossa ideia. Aí, a classe dominante vende a ideia dela como sendo a verdade, como sendo a visão certa, o natural, né? A única, correta, as outras são erradas. Então, a ideologia é uma falsa consciência, porque aí você não tem uma prática, você não é burguês nas relações de produção, ou seja, você é um proletário, você vive de salário, mas você pensa com a cabeça da burguesia, né? Isso é a ideologia. Você acha que a visão de mundo correta é a visão de mundo de uma outra classe social, que não é a sua, certo? Porque as ideias, elas vêm da base material. É o que ele vai dizer na página 17. Né? Ele vai dizer, a ideologia é uma visão de classe, né? É uma falsa consciência, é uma superestrutura, né? Porque ela deriva da sua prática material, da construção da sua sobrevivência, ela é de uma classe, e se essa classe é a dominante, ela impõe aquela ideologia como sendo a verdade, como sendo a única interpretação possível do mundo, né? Vou dar um exemplo claro, né? Essa ideia que a gente tem de que o trabalhar é o sentido da vida. Quantas pessoas vocês conhecem que quando se aposentam entram em depressão? Por quê? Porque perderam o seu sentido da vida. Mas na vida inteira eles só se mataram trabalhando, vendendo a sua força de trabalho por um salário mínimo, né? Foram explorados e agora sentem falta. Por quê? Porque você aprendeu que esse é o sentido da vida, que você só tem utilidade, que é outra questão ideológica no capitalismo, né? As coisas só têm sentido se são úteis, não é assim que a gente aprende? E quando você perde a sua utilidade produtiva, você perdeu o sentido da vida. Isso é a verdade? Não. Isso é uma visão da classe dominante que explora esse trabalhador, né? Você é explorado e é feliz por ser explorado. Acha que o sentido da sua vida é ser explorado. E quando você se aposenta e pode ter um salarinho, mesmo que pequeno, um salário mínimo que nem você recebia durante a vida, e fazer outras coisas, ter outros vínculos na sua vida, e pescar a hora que quiser, brincar com os netos, tudo isso para você não é o sentido da vida. O sentido da vida era trabalhar de sol a sol por aquele salário. E aí você entra em depressão, né? Essa é a alienação, é isso que ele vai falar, que a ideologia, ela faz a alienação, né? Faz você aceitar a alienação. A gente já vai falar do conceito de alienação, né? Então, o trabalhador no capitalismo, ele é alienado. Em que sentido? Alienado tem que ser traduzido para a gente entender separado. Separado. Separado em que sentido? Primeiro, a gente não tem os meios de produção. Então, se eu quero produzir um sapato, eu não tenho as ferramentas, né? Eu não sou mais um sapateiro. Eu tenho que trabalhar numa firma onde eu vou fazer só prender a sola do sapato, né? Lembra da linha de produção. Cada trabalhador vai fazer um pedaço daquele trabalho. Ninguém mais faz o trabalho inteiro, o sapato inteiro, como um artesão, né? Quando você está no capitalismo, você faz um pedaço do trabalho, você não tem o domínio total daquele conhecimento, né, daquele produto, você faz um pedaço dele e você não tem os meios de produção, você está separado dos meios de produção. Você está lá vendendo a tua força de trabalho, ou seja, o teu corpo por um salário. Então, primeira alienação é a alienação dos meios de produção. Se você pedir demissão, você não tem mais como fazer sapato, porque você não tem, né, os instrumentos necessários para você produzir o sapato. Então, são os meios de produção. Você está alienado do meio de produção. Segundo, você está alienado do sapato, porque não é só você, ele passa por várias etapas de produção, você não domina toda a produção do sapato como um artesão, e quando ele fica pronto, você não tem
dinheiro para comprar aquele sapato que você produziu. Então, você está alienado dos meios, dos instrumentos para produzir o sapato, você está alienado do fruto do teu trabalho, que é o sapato, que se você comprar aquele sapato, você não compra comida para os teus filhos, e você está alienado do seu próprio trabalho, porque o trabalho não é uma parte da sua vida. Você só faz aquele pedacinho do sapato no local indústria. Você sai de casa às 5 da manhã, entra no ônibus, 2 horas de ônibus, vai até uma indústria, fica fechado totalmente, sem ver o sol, sem ver a lua, sem ver nada, né? Numa jornada de trabalho, sai, vai para casa cansado, come e dorme. Então, o teu trabalho também está alienado da vida humana. Ele é uma parte separada. Você vive fora do trabalho, né? No final de semana. Durante a semana você faz o trabalho, como o trabalho separado da vida. 3 alienações do trabalho no capitalismo. Né? Depois a gente vai ver como superar, né? Como é que o Marx acha que a gente vai superar essa alienação. Ele vai falar também aqui do fetichismo da mercadoria, mas que eu não vou falar agora não, que faz parte do trabalho alienado, só porque eu quero fechar o Gorender primeiro. Que mais? A história e o seu substrato material é exatamente isso. Quer dizer, para fazer história, o ser humano tem que estar vivo, né? E para ficar vivo, você tem que produzir a sua sobrevivência. O ser humano não tem garras, não tem um pelo para se agasalhar no frio, né? Então, ao contrário dos animais que têm já naturalmente no seu corpo os utensílios para produzir a sua sobrevivência, a gente não, né? A gente nasce e tem que produzir a nossa sobrevivência, o nosso alimento, a nossa roupa, a nossa casa, na interação com a natureza, ou seja, com a história natural, né? Que ele vai falar que aqui, para ele, interessa a história dos homens. A história natural é das ciências naturais. Porém, o ser humano transforma a natureza para sobreviver, né? Então, é esse processo de transformar. O primeiro ato histórico do ser humano é ficar vivo, se manter vivo. E para isso a gente transforma a natureza. Com o quê? Com o nosso trabalho, né? A gente mata o bisão para produzir uma cabana, para produzir uma roupa, do osso faz os instrumentos e a carne o nosso alimento. Quer dizer, você está produzindo a partir de um animal a sua sobrevivência. Né? Você interage com aquele ser vivo, com aquele animal, mata para produzir a sobrevivência. Te dá a casa, te dá os instrumentos, te dá a alimentação, através do quê? Da tua força de trabalho que transformou aquele bisão nas forças. É uma força produtiva, né? Ter o bisão naquele campo e você ter o instrumento para matá-lo. Então, você mata o bisão, produz sobrevivência, mas você não mata sozinho. Então, o campo, o bisão, você são forças produtivas, ou seja, os instrumentos e os recursos naturais que a gente tem para produzir a sobrevivência. Bom, mas para matar um bisão, você não consegue sozinho, você precisa de mais alguém. Você vai pedir ajuda para alguém, senão o bisão te atropela, né? Vem numa manada e te atropela. E aí você contrai uma relação social com outro ser humano para juntos vocês matarem o bisão. E aí dividir essa carne, esses ossos, esse pelego, né, para a sua sobrevivência. Então, veja, forças produtivas, quantos seres humanos você tem, que tipo de recurso natural você tem, relações de produção, como você se relaciona com outro ser humano para produzir essa sobrevivência. Já vimos aí mais 2 conceitos marxianos. Então, a gente já viu ideologia, a gente já viu alienação, agora estamos vendo forças produtivas e relações de produção. Forças produtivas são os recursos, os instrumentos, as tecnologias, as pessoas que você tem para produzir. Relações de produção é como você se relaciona com o outro para produzir. Né? Ele é teu companheiro e vocês vão lá matar o bisão e dividir pela metade, ou você tem um chicote e vai chicotear ele para ele te ajudar a matar o bisão e aí depois você vai dar só uma patinha de bisão para ele e vai ficar com todo o resto para você. São relações de produção diferentes e elas variam na história. Né? Então falamos relações de produção, forças produtivas e como em cada momento histórico se dá essa relação de produção e as forças produtivas e a relação das relações de produção com as forças produtivas se chama no marxismo de modo de produção, né? Modo de produção. O modo de produção é que forças produtivas você tem,
Você tem um bisão ou você tem raio laser, certo? Ou você tem energia nuclear. Então, a tecnologia faz parte das forças produtivas, né? E as relações de produção? Você divide o bisão a meio ou você chicoteia outra pessoa para ela ser tua escrava e você dá uma pata de bisão? Ou você paga um salário que dá para a pessoa comprar o que te ajudou a matar o bisão? Você paga um dinheirinho para ele e ele, com esse dinheirinho, compra a pata do bisão para poder comer. Vejam, diferentes relações de produção que variam historicamente. Então, o modo de produção é o jeito que historicamente uma sociedade se organiza para produzir a sua sobrevivência. E eles evoluem, o tempo é progressivo, dialeticamente. Então vejam o nome: materialismo, histórico e dialético. Ou seja, o ser humano, a base da história é a produção material da sobrevivência. Porque se o ser humano não conseguir sobreviver, ele não vai fazer histórica. Então é um materialismo, né? Ele precisa sobreviver de forma material. Histórico, essa forma de sobreviver varia em cada sociedade, né? Temos o modo de produção asiático, no Egito Antigo, também chamado de palaciano e aldeão, que ele vai citar várias vezes aqui a questão da propriedade coletiva aldeã. Depois você tem o escravismo, né? O modo de produção escravista, romano, grego. Depois você tem o modo de produção germânico das tribos bárbaras. Desse choque todo você tem o feudalismo se desarticula e vem o capitalismo. Em cada um desses modos de produção, a sociedade organizou o modo de produzir a sua sobrevivência. E um foi para outro por causa do conflito que cada modo tem, ou seja, da dialética. Cada modo de produzir a sobrevivência traz dentro dele a sua contradição, a sua antítese. E desse choque gera, né, o novo modo de produção. E assim vai indo. E como o materialismo histórico e dialético é uma filosofia da história, do mesmo jeito que o germe do capitalismo estava já no feudalismo, né, que era a burguesia, a classe revolucionária, quando chegar ao fim o capitalismo, a sua contradição está lá dentro, que é o proletariado, que vai fazer a revolução, destruir o capitalismo, e aí vem o comunismo, né? Então, materialismo, a vida é material e é ela que produz a história. Histórico, ela se dá de diferentes maneiras em diferentes sociedades no tempo. Dialético, mas esse movimento é um movimento de contradição entre a tese e a antítese, né, que geram a síntese, o novo, mas no mundo material, na infraestrutura, na base, nas relações de produção e nas forças produtivas, né? Estou vendo aqui se ainda dá para falar mais alguma coisa, isso é só a introdução. Já falei da sucessão. Assim, para ele, né, para o Marx, a única ciência é a história. Ui, saltou longe. A única ciência é histórica, porque você tem que compreender a história para compreender a base da sociedade, porque é essa base que condiciona todo o resto, né? A divisão do trabalho e as ilusões ideológicas, é aqui que ele vai mostrando, então, quanto mais você vai fazendo subdivisões do trabalho, mais o trabalho vai ficando alienado. Claro que ele fala, né? Não estou falando da divisão natural, né? Que é, eu vou pescar, você vai caçar, ou a divisão por sexo, né? A mulher vai ficar, por ter filho, vai ficar mais na volta da casa, cuidando das crianças e coletando, fazendo agricultura na volta da casa, enquanto o homem vai caçar, vai pescar. Também da divisão natural por idade, né? Os jovens estão pescando, coletando, caçando, e os idosos estão ensinando as crianças, né? Uma divisão por idade também. Então, tudo isso que você consegue pensar naquele modo de produção comunismo primitivo, que é uma teoria que eles criam, né? Que as sociedades inicialmente teriam esse modo de produção chamado comunismo primitivo, né? Onde tudo é de todos, né? Cada um só se divide o trabalho de forma natural. Bom, dialeticamente, né, com a agricultura, você vai criar o excedente, porque é a primeira vez que você tem mais comida do que gente, é pós-agricultura, né? Com a agricultura, você não precisa mais que todo mundo esteja empenhado em conseguir alimento, né? Com a agricultura, você vai conseguir fazer uma divisão de trabalho.
né, entre o campo e a cidade. É só com a agricultura que você tem um excedente de comida, chamado pelo Marx de excedente de produção, que permite que não fique todo mundo só produzindo comida e coisas básicas para conseguir comida. E aí você tem a primeira divisão do trabalho, campo e cidade. O campo vai produzir a comida e a cidade vai poder produzir os utensílios, o comércio, porque agora você tem mais comida do que o necessário, você pode trocar essa comida com a tribo do lado, né? Então, se você tinha uma divisão natural, né, por aptidão, por sexo, por idade, agora com a agricultura você tem uma divisão entre campo e cidade, porque você tem um excedente de comida a ser comercializada, a ser garantir que outras pessoas possam estar trabalhando com artesanato, com outras, né, arte, né? E aí, então, você tem mais uma divisão, o comércio e a indústria. Então, já está o campo, a cidade, o comércio e a indústria. E nessa complexidade da divisão, cada vez maior, daqui a pouco você vai ter a divisão intelectual manual, né? Quem trabalha com o trabalho manual, produzindo as coisas, e quem trabalha nas questões intelectuais, administrando, de direção, de conhecimento, né? Tudo isso vai gerar a alienação do trabalho. E vai gerar também a propriedade privada, porque é nesse processo que esse excedente vai ser incorporado, né, por uma classe. Estamos produzindo a mais comida do que tem. Isso aqui que eu estou falando está no texto A Origem da Família, da Propriedade e do Estado, né? Origem da Família, da Propriedade e do Estado, do Engels. Então, com isso, né, com esse excedente, você cria a propriedade privada, porque alguns vão se apropriar, é o roubo, né, o famoso roubo, que ele vai falar, que nem se apropriaram da lenha, virou propriedade privada, e agora as pessoas que coletavam lenha naquelas florestas há anos, né, não podem mais, né? Mesma coisa o excedente da agricultura, que vai ser apropriado por um grupo, criando a propriedade privada. E esse grupo, para garantir o seu direito de ser dono desse excedente, vai criar o Estado e a polícia, né, para garantir que todos os outros não vão tentar pegar de volta esse excedente. E os impostos, né, que ele vai falar isso no texto, né, que os impostos, quer dizer, quando você tem lucro, o lucro é só do proprietário. Agora, quando você tem prejuízo, o prejuízo é de todos. Através do quê? Do Estado, né, pelos dinheiros dos impostos, que aí o Estado vai lá e ajuda, né? Então, no capitalismo, o lucro é privado, o prejuízo é coletivo, né? Bom, então tá. O que mais? Já estou falando do Estado e a classe dominante, já falamos isso. Né? O Estado cria mais uma alienação política, né? Porque, pelo menos no Estado liberal burguês, na ideia da democracia representativa, para o Marx, a gente está criando aí mais uma alienação, porque você não está diretamente fazendo política, você vota num cara que teoricamente vai te representar, né? Mas isso é uma ilusão, né? Ele representa a classe dele, né? Representa quem paga as contas de campanha dele, né? Assim, o Estado é sempre o Estado da classe dominante, economicamente, e a visão de mundo dominante é sempre uma ideologia, que é a visão de mundo da classe dominante. O Estado apresenta como interesse geral o interesse da classe dominante. Nem me fale, né, gente? A gente vê isso todo dia nos jornais, né? Apresentado como a saída, o caminho, sempre o interesse da classe dominante. Dos dominados, dos proletários, nunca são apresentados como os interesses gerais da sociedade, porque não é a ideologia dominante. A ideologia dominante é a da classe que domina economicamente, ou seja, a ideologia burguesa, no nosso caso aqui. Bom, aí no final aqui ele vai falar do comunismo, então, que nessa filosofia da história, né, materialismo histórico e dialético, dialeticamente sempre tem a contradição de um modo de produção dentro dele mesmo, e do mesmo jeito que já foi destruído no passado, no futuro o capitalismo vai ser destruído por essa contradição, pela classe proletária, e vai surgir o comunismo, que primeiro vai tomar o poder, né, para poder destruir o capitalismo e dividir a
a abundância que o capitalismo gerou, né? Ele fala no texto, só depois do capitalismo que pode ter comunismo, porque nos outros modos de produção a gente ia dividir a miséria. Só o capitalismo tem tanta produção de riqueza que dá para dividir entre todo mundo e todo mundo fica bem, certo? E depois disso feito, o trabalho não seria mais alienado, todo mundo poderia voltar a trabalhar no que tivesse afim, né? O trabalho não seria mais alienado, você seria dono do seu fruto, né? Todos seriam donos dos frutos dos trabalhos, e aí o Estado seria destruído. Então, o comunismo, na visão do materialismo histórico dialético marxiano, ele não vai ficar o Estado vai virar peça de museu, né? O Estado vai ser destruído depois da Revolução Proletária. Na sociedade comunista não precisa mais de Estado. Que mais que faltou? Aqui eu apontar que o materialismo histórico dialético não é mais uma filosofia, não é mais uma ideologia na visão deles. O materialismo histórico dialético é uma proposta de prática, de praxis. Não é para ficar, não existe materialista de escritório. O materialista histórico, ele tem que estar na luta política, na luta prática, né, na vida real, na história efetiva, não para ser mais uma interpretação do mundo, mas para revolucionar o mundo. Então, não existe materialista refletindo no seu escritório, né? Materialista está na porta da fábrica lutando para revolucionar o mundo, tá bom? Ele vai falar isso no texto. Essa é a minha introdução ao texto de Ideologia Alemã, analisando os pontos que o Jacob Gorender destacaram na introdução. Agora eu vou para o texto do Marx mesmo, para aí.